Bom dia, meu irmão, graça e paz, passando aqui para deixar uma breve meditação num texto da Escritura. Nós estamos sequencialmente expondo a carta de Paulo aos Efésios, fazendo algumas considerações, obviamente considerações ainda superficiais, não podemos nos aprofundar muito pelo tempo que nos é dado. Mas nós tentamos pontuar algumas coisas importantes para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. Nós estamos no capítulo 3, hoje vamos do verso 8 a seguir. Vamos fazer a leitura do texto. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Meus irmãos, nós temos percebido que Paulo tem nos mostrado nessa carta as infindáveis, insondáveis riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Vimos como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, vemos como Deus em Cristo nos salvou, vemos como Deus nos inseriu em sua família, vemos como Deus tem revelado a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia na pessoa de Cristo Jesus às nossas vidas. Vimos como Deus está unindo judeus e gentios e fazendo uma nova sociedade, um novo povo. Vimos que Paulo neste capítulo está mostrando o plano de Deus revelado e vimos que Deus tem trabalhado essas verdades em nossa vida. Vimos que Paulo considera um grande privilégio falar aos gentios, estar no reino de Deus, pregar a palavra, anunciar as boas novas, como ele mesmo fala, de anunciar que judeus e gentios são participantes pela fé e pela obra de Cristo Jesus na cruz a esta graça. E agora no verso 8 ele vem falando, no 7 ele termina dizendo: pela graça e pelo grande poder de Deus eu recebi esse privilégio de servir anunciando essas boas novas, esse evangelho. Aí ele diz assim: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Paulo, ele no final de sua vida, conforme vai amadurecendo no caminho da fé, ele começa a ter uma correta visão de quem Deus é e de quem Ele é. Nós só podemos ter uma correta visão de quem nós somos verdadeiramente ao passo que crescemos numa correta visão de quem Deus é. Quando crescemos na compreensão da pessoa, do caráter, do ser de Deus, então nós temos uma correta visão de quem nós somos também. Uma visão distorcida de Deus, do ser de Deus, consequentemente nos leva a uma compreensão distorcida de nós mesmos. Paulo diz que, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, Paulo sabe que não é nada. Paulo sabe que ele não é digno de nada. Ele diz, ainda que eu seja, o menos digno de todo o povo santo. Paulo se coloca abaixo de todos os demais irmãos, seja o menos digno. Ele diz, eu recebi, foi-me concedido, foi-me dado. Pelo quê? Pela graça. Ou seja, Paulo tem uma correta visão de que tudo que ele faz, tudo que ele promove, tudo que Deus concede a ele para que ele desenvolva o seu ministério, todo o seu chamado, repousa na graça de Deus. Não é nos seus méritos, não é no que ele pode oferecer, não é na sua inteligência,
na sua astúcia. Não, é na graça de Deus. É pela graça de Deus. E é interessante o termo que ele usa logo a seguir. Ele diz assim: eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios. Então observe que Paulo recebe esse chamado e o considera como um privilégio. Paulo não está fazendo um favor a Deus. Paulo não está prestando no sentido de ser remunerado um serviço a Deus. Paulo não está fazendo algo obrigado. Paulo considera o pregar, o anunciar essa verdade, o evangelho aos gentios, como um privilégio. É um privilégio. E por vezes nós encontramos pessoas dizendo o seguinte, que pensando, imaginando que o reino de Deus não subsistiria sem eles. Meus irmãos, o reino de Deus é Deus quem mantém, é Deus quem sustenta, é Deus quem conduz. Quando Deus nos chama para fazer algo, quando Deus nos capacita, quando Deus nos escolhe para fazer algo, Ele não está revelando a necessidade nele. Ele está nos dando o que Paulo coloca aqui, Ele está nos dando um privilégio. Ele está nos dando um privilégio de servirmos, de sermos úteis, de anunciarmos o Evangelho, de nos envolvermos com o reino de Deus. Paulo tem essa correta compreensão, dizendo é um privilégio servir ao Rei dos Reis, anunciando aos gentios, Qual é o anúncio que Paulo vai dizer aos gentios? Ele diz assim, falar sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Eu sei que nós vivemos num mundo materialista, utilitarista, onde as pessoas são medidas pelo que têm e não pelo que são. Um mundo onde as pessoas deixam de ser relacional para ser funcional. Nós sabemos disso, sabemos que hoje as pessoas correm abruptamente, desenfreadamente, um desejo incontrolável por ser ricas, por obter coisas, fundamentam a vida em ter coisas. O que Paulo nos coloca aqui, ele está dizendo, há um tesouro, há uma riqueza. E esse tesouro, ele é infindável. Ele não tem fim. Sabe onde ele está? Está em Cristo Jesus. Esse tesouro faz esses bens materiais, essas moedas, esse poder aquisitivo, esse tesouro físico, como nada. Os tesouros que estão em Cristo Jesus são superiores, são infindáveis, são maiores, são melhores. São tesouros que nós desfrutamos eternamente. Não podem ser roubados, não podem ser corrompidos, não podem ser tirados, não podem ser surrupiados. Eles estão em Cristo Jesus. Estão disponíveis em Cristo. Nós não precisamos conquistá-los, nós não precisamos nos degradarmos para obtê-lo. Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, esses tesouros estão disponíveis. Nós podemos utilizá-los. Ele diz, esse privilégio de anunciar esse tesouro aos gentios, que está disponível, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Então Paulo tem essa missão de dizer aos gentios, há um tesouro em Cristo, há uma beleza, há uma grandeza, há uma riqueza. Eu vou explicar a vocês esse plano, esse segredo, esse mistério que esteve oculto, esse desejo de Deus que esteve oculto desde o princípio. Eu vou explicar a vocês. Nós vamos ver
depois o que é esse segredo, e ele fala justamente isso. Irmãos, como é importante olharmos e entendermos e meditarmos e sabermos, termos convicção quão rico nós somos. Quão rico nós somos. Há um tesouro de insondáveis riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Disponíveis para que possamos desfrutar de cada um deles. Você já está desfrutando deste tesouro? Você já está em Cristo Jesus? Você já tem essa convicção? Não espere para amanhã. Desfrute hoje, agora, nesse momento. Estão aí, está em Cristo, disponíveis para que possamos desfrutar dessa bênção. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.